Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em nosso canal Teologia em Ação. Vamos para mais um review de uma obra que não pode, de hipótese alguma, faltar na sua biblioteca. Vamos fazer o review desta obra de José Antônio Pagola, Jesus, aproximação histórica, da editora Vozes. Sempre digo que os livros teológicos, livros teológicos tanto acadêmicos como cristológicos de linguagem fácil, são produzidos por editoras católicas, né? E a Voz, como a Paulina, como a Paulo, né? São editoras católicas que produzem livros excepcionais, livros que todo cristão em si, cristão maduro, cristão que sabe associar as coisas, que sabe compreender que não existe somente literatura da denominação ou da igreja a qual ele congrega, mas sim nós podemos, né, ser também é, ensinados por autores como José Antônio Pagola, um espanhol, que escreve esse livro aqui, meus irmãos, de uma forma excepcional. Então, eu quero mostrar algumas coisas, né, a respeito deste livro, vai ser um review bem breve, para que vocês também possam conhecer e também adquirir na a biblioteca de vocês, para conhecimento de vocês, né, a respeito de Jesus, pegar a Bíblia, ler a Bíblia, primeiramente, meditar nas Escrituras e, logo após, ler este livro, né? Você vai entender mais o contexto que Jesus estava vivendo, a cidade que Jesus estava vivendo, a forma que Jesus estava vivendo, por que Jesus falou algumas coisas. Então, interessantes da sua época, porque é muito interessante a gente entender também o contexto a qual Jesus está inserido. Sabemos que Jesus, no seu ministério de 3 anos e meio, aconteceu muitas coisas que biblicamente são relatadas, mas muitas coisas foram levantadas através da arqueologia, através das pesquisas mais recentes. Então, esse livro vai te ajudar a entender mais o Jesus de uma aproximação histórica, né? José Antônio Pagola, ele traz este livro não com palavras difíceis, mas palavras simples para que nós possamos compreender, de um leitor acadêmico até um leitor simples, um leitor aquele que não sabe nada a respeito de Jesus e pela leitura se tornar fácil, ele vai compreender algumas coisas através da Bíblia, que é o primeiro livro, e este livro também vai auxiliar você a conhecer mais o nosso Jesus, o Salvador da humanidade. Então vamos mais por esse review. Aqui já começa um mapinha da Galileia de Jesus, um pequeno mapa. A grande maioria dos livros tem alguns mapas, né? Ó, Doutora Vozes. Aí aqui já começa o sumário. Olha só que interessante, né? Ele é apresentado por capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e assim sucessivamente. Olha só. E ele é muito interessante, ó. Capítulo 1, o Judeu da Galileia. Dentro do capítulo 1 vai falar sobre tudo aquilo que pode se dizer sobre a Galileia de uma forma simples, ó. Sobre o Império de Roma, a lembrança grandiosa e sinistra de Herodes, a Galileia no tempo de Antipas, a urbanização da Galileia, judeus, contrastes próprios e uma bibliografia no final. E isso ao longo de todo o sumário, tá vendo? Capítulo 2, Vizinhos de Nazaré, capítulo 3, Buscador de Deus, capítulo 4, Profeta do Reino de Deus, Poeta da Compaixão, capítulo 5, é um sumário bem extenso. Capítulo 6, Curador da Vida, capítulo 7, Defensor dos Últimos, capítulo 8, Amigo da Mulher, como Jesus tratou as mulheres, como Jesus respeitou, como Jesus incluiu as mulheres, né? Um tempo que o machismo, né? Um tempo que as mulheres não tinham tanto espaço, né? Mas Jesus mostra que as mulheres, assim como nós, somos também servos de Deus. Mestre de Vida, capítulo 9, capítulo 10, Criador de um movimento renovador, capítulo 11, Crente fiel, capítulo 12, conflitivo e perigoso, capítulo de número 13, Mártir do Reino de Deus, aí meus irmãos, que deu uma travada, capítulo 14, Ressuscitado por Deus, capítulo 15, Aprofundando a Identidade de Jesus, e assim, ó, e o epílogo, né, anexo, breve e perfeita história de Jesus, critérios gerais de interpretação, fontes literárias e assim dá seguimento no livro.
principais dados da arqueologia, trata da investigação atual sobre Jesus, fixação científica em torno a Jesus, cronologia, bibliografia geral, bibliografia em espanhol e em português. Lembrando que José Antônio Pagode ele é um teólogo espanhol, então é um teólogo estrangeiro, não é brasileiro, não é nacional. E aqui já começa, né? O livro é muito interessante. Ele José Antônio Pagode ele começa falando por que ele escreveu o livro, aí depois ele já vai começar a falar o que o livro vai oferecer na leitura, aí como trabalhei a aproximação histórica, como ele escreveu, como ele trabalhou os traços aqui, que materiais ele usou, qual pesquisa ele fez, então ele vai tratar sobre isso nesse livro. Ó. E algo muito interessante que eu notei nesse livro, deixa eu ver se eu acho para vocês, é que ele vai falar como ler este livro. Porque normalmente a gente não sabe, né? A gente pega um livro e não sabe normalmente como ler o livro. Então ele vai mostrar como ele lê esse livro, né? Eu fazendo uma leitura inspecional aqui desse livro, eu comecei a analisar e vi que ele não trata sobre uma biografia de Jesus de fato. Aquelas biografias que nós vemos em alguns livros, né? O nascimento, a morte, o ministério de Jesus, né? A ressurreição, assim, em sua ordem de acontecimentos e fatos. Mas ele vai falar como ler este livro, de que forma, como um leitor comum vai ler este livro, que tipo de pessoas podem ler esse livro. Ele diz que não são só pessoas cristãs que devem ler esse livro, mas aqueles que têm interesse em conhecer o Jesus que viveu no tempo da Galiléia, porque muitas pessoas querem saber de fato como Jesus andou, algumas pessoas querem saber de fato como ele viveu aquela época, então esse livro vai trazer todas essas formas e vai te ensinar a ler esse próprio livro. Então isso é uma parte muito interessante. Eu separei uma parte aqui para vocês, que é o primeiro capítulo, o judeu da Galiléia. Isso aqui é muito interessante, você precisa entender, vai te ajudar muito quando você lê a Bíblia, entender o contexto, né? Alguns nomes, algumas palavras. Olha só, judeu da Galiléia. Chamava-se Yeshua, e provavelmente isso, vou aproximar aqui para vocês, isso lhe agradava. De acordo com a etimologia mais popular, o nome quer dizer Javé salva. O nome fora dado por seu pai no dia da sua circuncisão. Era um nome tão comum naquele tempo que era preciso acrescentar-lhe algo a mais para identificar bem a pessoa. Em seu povoado, as pessoas o chamavam de Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José. Em outros lugares, chamavam-no de Yeshua Hanostri, Jesus de Nazaré. Na Galiléia dos anos 30, a primeira coisa que interessava saber a respeito de uma pessoa era de onde ela é, a que família pertence, se sabe de que povoado alguém vem e a que grupo familiar pertence. Já se pode saber muito sobre sua pessoa. Para as pessoas que se encontravam com ele, Jesus era galileu, Jesus era galileu, não provinha da Judéia, tampouco nascera na diáspora, em algumas das colônias judaicas espalhadas pelo Império. Provinha de Nazaré, não de Tiberíades, era de uma aldeia desconhecida, não de uma cidade santa de Jerusalém. Olha só que interessante. E cada capítulo, ou cada fala a respeito da aproximação histórica de Jesus, eles trazem, né, um complemento aqui a mais embaixo, para que a gente possa entender melhor a etimologia da palavra, de que palavra provém, da onde veio a palavra. Então, cada capítulo aí, ou cada página que a gente estiver falando a respeito, ou lendo a respeito de Jesus, né? E cada capítulo propõe a falar, vai aparecer essa nota aqui, né, de estudo abaixo da leitura principal. Então, é interessante a gente saber isso, né? Coisas que muitas vezes nós não temos noção e vai nos facilitar e vai nos ajudar a entender mais, né, a palavra de Deus. Quando nós temos a Bíblia, nós vamos analisar ali o seu contexto e entender melhor aquilo que está falando. Eu separei outra parte aqui para vocês que é muito interessante, eu gostei muito. Eu até deixei marcado aqui com marcas páginas, que é o mestre da vida. Vamos ver um pouquinho para que vocês possam também entender. Mano, meus irmãos, lembrando, você que não conhece o nosso canal, curte, compartilhe, comente.
né? Ajude-nos a expandir o conhecimento para a glória de Deus. Nos dá essa força aí para também abençoar outras pessoas. Mestre de Vida. Lembrando, este livro é mais de 650 páginas, quase 700 páginas, mais ou menos. Muito conteúdo, muito bom, para você ter um conhecimento daquilo que Jesus viveu entre o tempo. Olha só que interessante, o Mestre da Vida, capítulo 9. Jesus continuava comunicando a todos a experiência que ele vivia em seu coração. Deus já está aqui. Sua presença salvadora estava se fazendo notar de maneira silenciosa, mas real. Os enfermos e atormentados por espíritos malignos experimentavam em sua própria carne a força curadora de um Deus amigo da vida. Os vendidos e despossuídos, vítimas de todo tipo de abusos e atropelos, começavam a sentir Deus como seu defensor e pai. Os pecadores, as prostitutas, os indesejáveis, sentiam-se aceitos enquanto comiam com seu amigo Jesus. Despertava em seu coração uma fé nova no perdão e na amizade de Deus. Até as mulheres começavam a saborear uma dignidade nova antes desconhecida. Com Jesus, tudo começava a mudar. Como responder a esta nova situação? Como entrar na dinâmica do reino de Deus? Como viver neste espaço novo criado pela irrupção salvadora de Deus? Jesus pode responder a partir de sua própria experiência. Ele é o primeiro que vive acolhendo o reino de Deus. Pode ensinar a outros, as pessoas o perce- as pessoas o percebem imediatamente, não só como o profeta de Deus, curador da vida ou defensor dos últimos, mas também como um mestre de vida que ensina a viver de maneira diferente sobre o signo do reino de Deus. Olha só que interessante, o Jesus que amava os pecadores, o Jesus que estava sempre disposto a ajudar os aflitos, né, as prostitutas, os mendigos, pessoas que eram mal vistas ao longo de toda a época bíblica, né? Não só do momento de Jesus, mas a todo momento, eram desprezadas. E Jesus veio mostrar que o reino de Deus não constitui sobre pessoas importantes, mas pessoas que são pecadoras. E isso é importante a gente entender. Um mestre, Jesus também era chamado de mestre, de rabi, né? Que era a expressão utilizada para mestre na época. Mas Jesus veio quebrando todo o protocolo, não digo infligindo, né? A Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei, mas quebrando tudo aquilo que os hipócritas, os fariseus, aquelas pessoas que tinham o conhecimento da lei, das escrituras, mas não praticavam. Jesus tornou prático, né? Tudo aquilo que Deus, através de alguns homens, inspirados também pelo poder do Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus. Então, Jesus ele chega num cenário, um cenário totalmente caótico, né? Um mestre humilde, um mestre que se sentava com pecadores, um mestre que comia com os pecadores. Então, é um Jesus que é, renunciou os céus e se assentou com pessoas inferiores, um Deus que ama relacionamento com pessoas improváveis. Então, isso é interessante a gente entender que Jesus é mestre, né? Ele é Senhor, mas ele ama todas as pessoas e se assenta com todo tipo de pessoa, ele salva todo tipo de pessoa. E esse é o Jesus que nós servimos, né? O Jesus que ama os pecadores, o Jesus que quer salvar aquele que estava perdido. Então, a mentalidade de um mestre daquela época, como um fariseu, como um escriba, era de uma pessoa que tinha todo o conhecimento, uma pessoa que não poderia se aproximar de pessoas enfermas, de pessoas que estavam passando por problemas psiquiátricos, problemas, né? E Jesus, problemas conjugais, e Jesus veio para tratar todos esses problemas, mas principalmente o pecado, né? E esse é o verdadeiro objetivo, buscar, né, um pecador, né? Sempre digo que os céus são para pessoas arrependidas, pessoas que se renderam ao Senhor Jesus e ao seu senhorio. Então, este livro ele vai abordar de uma forma muito simples e sucinta diversos assuntos sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre as pessoas que estavam em volta de Jesus. Um livro de aproximadamente 650 páginas, como eu disse, que vai te agregar muito, né? E eu não queria tomar muito seu tempo, né? Só falei de algumas coisas aqui. Então, este é o review deste livro, José Antônio Pagola. Se você não tem, meus irmãos, este livro, ele é um livro, não é tão barato, né? Não é tão barato, mas assim, meus irmãos, pra quem come uma pizza aí no final de semana aí com a família, não gasta menos de R$ 100. Então, é por volta desse valor, desse preço aí, você pode achar por lugares mais baratos.
Mas assim, compre, adquira, que vai agregar muito no seu conhecimento bíblico, daquilo que você quer saber a respeito do Senhor Jesus. Então, fica aí para o nosso canal, fica no nosso canal, fica ligado aí que em breve estarei fazendo novos reviews de livros que muitas vezes não são vistos aqui, né? Livros que muitas vezes não são tão conhecidos e eu quero trazer para vocês aqui conhecimento para vocês. Lembrando, hoje é o Dia Internacional do Livro, então compre o livro, né? Abençoe aí a família, a esposa, filho, né, com um livro desse. E fique no nosso canal. Ative o sininho das notificações para ficar atento aí para o YouTube avisar vocês quando sair review, quando sair conteúdo novo aí do nosso canal, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Um abraço.